E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes, olha só, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você com a aplicação de um checklist você consegue manter todas as necessidades do sistema de gestão aí para a área que você é responsável, líder, coordenador, gerente, enfim. Se você é responsável por uma área aí na empresa e essa empresa possui a certificação ISO 9001 em 4 passos, você consegue aplicar um checklist que vai funcionar com uma estrutura de auditoria, e, claro, mantendo tudo que você precisa organizado. E para isso, eu vou utilizar o It System, mas para você que não tem o sistema, entre em contato com a gente que eu posso enviar ali esse modelo de checklist. Com algumas alterações, você vai conseguir organizar as coisas aí, tá ok? Então, para você que já conhece o nosso canal, aqui nós vamos dividir esses vídeos em 4, até mesmo para facilitar um pouco mais o entendimento, a aplicação e até mesmo os módulos ou ideias do que você pode fazer para visitar alguns módulos e, claro, entender de fato a aplicação e a necessidade. E para você que gosta desse conteúdo, eu já peço para você aí, ó, curtir, se inscrever e, claro, tocar aí na sineta que sempre tem vídeo novo. Então, quando tivermos vídeos novos aqui, você vai ser notificado, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos lá pro material. Maravilha, então, já estou com o It System aqui aberto na minha tela e nós temos aqui os diversos módulos para fazer gestão de alto nível e atender diversas normas, entre elas a queridona aí, a ISO 9001 na versão 2015. E claro, na versão 2026, que vai sair esse ano, muitas das coisas aqui você também vai conseguir aplicar. E o modelo que a gente vai utilizar aqui é a estrutura de aplicação de checklists. Então aqui foi feito o seguinte, ó, nós temos como criar várias estruturas de checklist. Foram criados esses checklists aqui e nós estamos utilizando a empresa Dunder Mifflin da série The Office como exemplo. Todo o sistema foi desenvolvido ali para ter essa empresa como exemplo fictício dentro dessa operação. E nós criamos aqui esse modelo de checklist, tá vendo aqui, ó? É um checklist, certo? Que nós colocamos o nome aqui de Metagestão, ISO 9001, e ele tem os seguintes pontos, ó. A questão do entendimento dos processos, depois a definição e estruturação dos processos. Em terceiro, nós temos a medição e controle. Em quarto ponto, o gerenciamento e liderança. A ideia é que com esses 4 pilares, você vai conseguir manter a sua área organizada, com os requisitos atendidos e todo o processo da base da expectativa do que se espera, logicamente, de um gestor atendendo requisitos da ISO 9001, você consiga ajustar aí ao seu processo, tá ok? Nesse vídeo, então, nós vamos falar desse primeiro ponto aqui, dessas 4 questões, que é entendimento dos processos, beleza? Então eu já tenho o modelo aqui do checklist, né, que nós vamos simular uma aplicação, e eu vou abrir aqui o sistema e nós vamos entrar de fato na aplicação. Então eu venho aqui, clico em checklist, aqui ó, eu crio o checklist e coloco a programação. Então depois que você criou o checklist, para quem cria checklist, logicamente, você vai clicar aqui no lapisinho e vai programar a aplicação, selecionando as pessoas que podem aplicar esse checklist. Logicamente, eu já fiz isso aqui, então o Michael Scott e a Pen conseguem aplicar esse checklist no modelo livre. Muito provavelmente, talvez você já tenha esse checklist aí para aplicar. Então, fica muito mais fácil. Você vai estar aqui em aplicações e vai ter o checklist lá para você aplicar. No caso do Michael Scott, é esse daqui, ó. Então eu vou clicar e já consigo abrir ele aqui. Então aqui vamos lá para o primeiro ponto. Então as 4 bases da gestão, né, de qualquer área que tem um mínimo de gestão são separadas no seguinte: entender, definir, medir e gerenciar. Então toda pessoa que é responsável por uma área, se ela consegue demonstrar que ela entende, que ela definiu como as coisas devem funcionar, que ela faz os processos de medição, verificação do que ela definiu, se realmente está acontecendo, e se ela gerencia coisas que estão dando certo, coisas que estão dando errado, isso
é a base de qualquer metodologia de gestão, tá ok? Nós utilizamos isso na WIT como base e qualquer outro universo que você tem aí de ser responsável por uma área, isso é o necessário. Então, na primeira coisa aqui que a gente vai avaliar é justamente esse entendimento. Então, vamos ver as perguntas que nós colocamos aqui para facilitar a sua vida, tá ok? Então, vamos lá. Você, como gestor da área, tem clareza e domínio sobre os processos, sobre sua responsabilidade, incluindo suas etapas, responsáveis, interações com outras áreas? Esse aqui é o ponto. Você, como gestor da área, você tem a clareza e o domínio sobre esses processos, né? Como estão essas informações? Do que você tinha que criar ou entender como um processo aí da sua área? Você já visualizou isso? Que às vezes pode ser que você seja responsável por uma área e aquela área não tem um procedimento, não tem uma instrução, não tem uma política, não tenha um formulário, não tenha um fluxograma, não foi entendido como as atividades devem ser feitas naquele departamento. Então você, como gestor, além de entender, você vai pensar em como aquilo ali deve funcionar. Então aqui a primeira pergunta está questionando você se você, entende com clareza e domina como os processos devem funcionar. Essa é a pergunta, tá ok? E a dica ali é o seguinte, avalie os processos e atividades que devem ser entendidas e definidas por você como gestor da área. E o que você deve fazer? É basicamente mapear os processos da área e garantir que eles estejam de acordo com as demandas, avaliando as interações com as outras áreas. Então, meu amigão, um fluxograma, um BPMN, né, melhor dizendo, né, um mapeamento de processo bem feito, dizendo quais são as atividades, como elas acontecem dentro do seu setor, todas as atividades estando mapeadas, né, as principais atividades, vamos dizer assim, estando mapeadas, isso seria o mínimo esperado aí para um gestor. Então, se você atende esse requisito, você vai colocar aqui que sim e vai colocar observação. Sim, entendo que todas as principais atividades do meu setor já foram mapeadas, estão compreendidas, há o entendimento quanto às necessidades da operação e papapá, beleza? Essa é a ideia do entendimento ali esperado. E se não, ainda tenho algumas atividades para que eu precise entender como elas funcionam, para aí sim eu depois poder criar uma documentação e tudo mais. Então você vai colocar não e vai criar essa atividade. Lembrando que dentro do sistema, quando você coloca em não, ele já abre uma atividade aqui, tá vendo? Abre atividade sim. Então ele vai ficar lá no campo de irregularidades para serem tratadas. Então coloco aqui e sigo para a próxima, tá ok? Depois, os processos da sua área estão formalizados no sistema, no módulo Documentos Normativos e refletem fielmente a prática atual. Então é o seguinte, você já me disse que entende como os processos acontecem aí no seu setor. Beleza, maravilha. Mas a pergunta é, eles estão definidos? Eles foram registrados? Há algum tipo de informação documentada? Conhecimento organizacional para dizer que realmente, eu entendo que isso deve funcionar dessa forma e tá aqui, escrito que ele funciona assim. Então, a formalização desse processo é a segunda pergunta que ele está colocando aqui. Então, no módulo Documentos Normativos, você vai garantir que todos os processos estejam documentados, revisados e aprovados no sistema, refletindo exatamente como são executados aí na sua rotina. Para isso, você pode, aqui dentro do sistema, vou duplicar uma tela aqui, e entro em documentos normativos. Posso selecionar a minha área ou simplesmente, dependendo de como estiver aí o seu filtro de personalização do sistema, né, e as permissões, já vão aparecer todos os documentos aí da sua área. Então notem que aqui, o formulário de aprovação de embalagem, ele está vencido. Então eu precisaria ali fazer uma revisão, ou não, eu criei um fluxograma aqui, mas ainda não cadastrei dentro do sistema, Guedes. Eu criei ele no Visage, mas não joguei ele ainda dentro aqui da plataforma. Então você colocaria que não,
aqui no checklist e colocaria, ó, foi criado um BPMN da atividade X e será necessário cadastrá-lo dentro do sistema no módulo tal, tal, tal. Então você já vai criar uma atividade que você vai executar posteriormente, tá ok? Beleza? Então vamos seguir. No 1.3, as informações documentadas são suficientes e utilizadas pela equipe para evolução dos processos? Muito provavelmente, às vezes você pode ter lá uma quantidade de documentos criados, procedimentos, instruções, fluxogramas, tudo bonitinho lá no módulo documentos normativos. Mas as pessoas cujo qual necessitam dessas informações não têm acesso, não conseguem visualizar, não conseguem ver as informações lá, um fluxograma ou coisa do tipo. Então, ó, as informações documentadas, além de ser suficientes, elas são utilizadas pela equipe, ou, por exemplo, a pessoa quando vai executar alguma coisa, ao ter dúvida de como executar essa atividade, ela consegue consultar, e quando ela consulta essa informação, você considera que aquilo ali é suficiente para ela executar a atividade que ela precisa fazer? Você entende isso? Então, por exemplo, você chega para a pessoa e fala assim, ó, tem uma atividade aqui que você tem que, nesse momento, comunicar ao cliente essa informação. Beleza, maravilha. Se existe uma dúvida de como ela vai comunicar com o cliente, se é por um e-mail, se é pelo WhatsApp, ou se existe um padrão de texto que ela tem que colocar, ou quais são as informações que ela tem que enviar para esse cliente, você concorda comigo então que às vezes está faltando um documento como um script, como um modelo de registro, como às vezes um checklist de envio de informação, não sei. Mas aí que tá. Então, se você considera que é suficiente, você está dizendo então que ó, a pessoa consegue executar essa atividade sem ter dificuldade com as informações que eu já defini, já cadastrei e já disponibilizei para que ela usasse. Se você tem dúvida sobre isso, então você ainda precisa criar algum tipo de informação documentada, algum tipo de conhecimento organizacional para que ela consiga ter acesso, lembrando sempre, a dúvida, o achismo é a mãe de todos os erros. Quando a pessoa tem dúvida e ela vai executar alguma coisa, na maioria das vezes ela vai fazer o negócio errado. Então a responsabilidade é sua para que ela execute isso da melhor forma possível, tá ok? E no 4, nós temos lá, quando há entrada de novos colaboradores, você garante que eles sejam formalmente treinados nos processos da área, com registro no módulo de treinamentos? Então a pergunta aqui é o seguinte, meu amigo. Você é responsável pela equipe e um belo mês um novo colaborador foi anexado aí ao seu time, né? Foi contratado e ele chegou aí para você cheio de vontade de trabalhar. Sua responsabilidade é apresentar como são feitos os processos, apresentar a documentação para ele, os fluxogramas, os procedimentos, como ele acessa os sistemas, login, todo aquele onboarding desse novo colaborador. A sua responsabilidade é você fazer essa adaptação dele, 1 semana, 2 semanas, não sei quanto tempo você vai levar para treinar esse colaborador, ou se algum outro colaborador aí sobre sua responsabilidade vai treinar essa pessoa. E a sua responsabilidade é que esse registro de treinamento seja cadastrado dentro do sistema, para que tenha ali as evidências desse treinamento. Então você vai conseguir entrar aqui, clicando atualizando o sistema, vai lá em recursos humanos e a gente já consegue acessar aqui os registros de treinamento. Claro que você pode vir no menu lateral também, ó. Clico no menu lateral, recursos humanos e clico em treinamentos. Clico aqui e consigo vir em cadastrar novo e cadastrar o treinamento aqui para a pessoa, informando todas as informações, colocando todas as informações que esse colaborador passou por treinamento, né, a validade, quem que é o colaborador e tudo mais. E claro, a gente tem um macete aqui que você pode fazer que também pode ser que ajude. Imagina que você já registrou um treinamento de onboarding ou de integração de novos colaboradores aí da sua área.
constando os documentos que ele precisa ser informado, os processos que ele precisa estar ciente, toda aquela adequação de documentação e, lógico, todo o conteúdo programático que ele vai ter ali nesse momento, nessas semanas de onboarding aí desse colaborador. Então você pode, clicando nesse treinamento que já está registrado no sistema, vir aqui e colocar em duplicar. Clicando em duplicar, esse modelo que você já cadastrou vai vir com algumas informações pré-setadas, tendo em vista que você vai ter que colocar numa nova data, previsto, finalizada, também colocando validade, ou até mesmo quem é a pessoa que vai ser convocada agora. Então, duplicando, você consegue pegar as informações de um treinamento anterior e colocar novas informações para esse treinamento que você vai atualizar agora, tá ok? Então, para fechar, nesse primeiro quadrante, nós temos então o módulo Recursos Humanos Treinamentos, e o que você deve fazer é realizar a integração e treinamentos sempre que houver novos colaboradores e registrá-los no sistema, né? Ó, esse colaborador entrou e ele já está treinado quanto às informações que ele precisa saber de como funcionam as coisas aqui dentro da empresa, beleza? De forma geral é isso. No vídeo de hoje foi para a gente conversar sobre esses pontos e com toda certeza acredito que agora vai ficar um pouquinho mais fácil para você iniciar esse processo de entendimento. Então lembra lá, para recapitular, no primeiro ponto a pergunta ali é o seguinte, ó, das coisas que são feitas aí na sua área. Tá tudo certo? Existe algum tipo de entendimento sobre algum processo que pode não estar claro para a equipe e tudo mais? Se existe, você é responsável por criá-los. Depois, dessas informações que você sabe que existe alguma necessidade de definição, criação, modelagem de procedimento, instrução, fluxograma, qualquer tipo de nomenclatura que você der aí para a definição de alguma atividade. Isso está registrado no sistema? Sim ou não? Está formalizado? É uma informação controlada? É um conhecimento organizacional? Sim ou não? Das informações que o colaborador possui para fazer o que ele precisa fazer, você considera que é suficiente e ele tem acesso a essas informações? Sim ou não? É sua responsabilidade. Em quarto, os colaboradores que entraram aí recentemente na sua área para trabalhar com você, você o treinou, você informou quais são os processos, as instruções, fluxogramas ou qualquer tipo de procedimento, instrução que ele precisa ter para executar a atividade dele? Essas são as 4 perguntas que você tem que responder, tá ok? Claro como a neve agora, você pode seguir então para o próximo vídeo e fazendo toda a parte de definição e alguns registros para ser um gestor aí no padrão esperado pela ISO 9001. Por hoje é só, não esqueça de se inscrever, fique na paz e até mais. Valeu, falou, tchau, tchau.